Salmos 51:5, tem influência da lei, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Os filhos de Deus não são gerados na vontade da carne e na iniquidade. Deus é luz e só pode gerar filho da luz. João 1:13, os quais os filhos de Deus não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Romanos 9:8, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência da promessa. Romanos 8:16, o próprio Espírito, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Davi estava se justificando na carne, tentando explicar para Deus qual eram as condições que ele se encontrava e por isso que ele fazia tais coisas. Como se Deus não soubesse das suas condições na lei. Deus sabia das condições de Davi, sem a graça, sem o favor. Hoje, após a cruz, na graça, todos que não entendem, ou faz questão de não entender, o que Deus fez em Cristo Jesus, se condenam nas suas palavras. Deus sabe, quem não tem Cristo, não tem como se livrar do pecado, por isso, Ele enviou seu Filho, sem pecado, para assumir o lugar de pecador, para aquele que crer. Quem confessar com a boca e crer com o coração, que Cristo Jesus assumiu o seu lugar de pecador na cruz, está salvo do pecado e não se condena dizendo que é pecador. A pessoa passa a ser propriedade exclusiva de Deus, e se torna um espírito com Ele. Jesus Cristo, o justo, nos justificou, nos inocentou diante de Deus. Na lei era assim, o homem apresentava-se diante de Deus, sempre com um sacrifício, inclusive, confessando seus pecados. Confessar pecado é se justificar na carne. É o mesmo que dizer, tu sabes, Senhor, que a carne é fraca e não foi possível evitar. Na graça, não é mais confissão de pecados. A confissão agora, é dizer, que cremos que Ele nos salvou do pecado, e nos deu poder sobre o mesmo, e nos tornou um espírito com Ele, que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Porque estamos na graça, vamos pecar? De modo nenhum. E se viermos cometer algum pecado? Já recaiu sobre Cristo na cruz, porque não resta mais sacrifício pelos pecados. Se pecarmos, vamos ser corrigidos e açoitados, por amor, para não sermos condenados com o mundo. Se ver alguém, que se diz cristão, aprontando e não é corrigido ou açoitado, é porque não é filho de Deus, é bastardo. Em nossa confissão, agora, não é mais de pecado, e sim no que cremos, no que Deus fez em Cristo Jesus, para nossas vidas. Hebreus 10:22, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Quem se apresenta diante de Deus com má consciência, dizendo que é um pecador, está anulando a cruz de Cristo, está profanando o sangue da nova aliança. Colossenses 1:22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Efésios 5:27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Estudo Bíblico 16 de novembro de 2017. Aos poucos eu falarei sobre os outros versículos, de Salmos 51, com influência da lei.